Existe um cansaço silencioso que quase ninguém tem coragem de admitir. Não é o cansaço de trabalhar demais, é a exaustão invisível de passar a vida inteira tentando provar aos outros que você não está ficando para trás. Fomos convencidos de que o sucesso precisa ser visto, de que a vida precisa ser exibida como prova constante de que você está avançando, e de que a sua capacidade só vale quando vem acompanhada de um cenário capaz de impressionar pessoas que no fundo nem se importam com você. O preço desse teatro é altíssimo. Enquanto você gasta energia e dinheiro para sustentar um personagem financeiro, seu futuro vai sendo hipotecado em silêncio. Você troca a paz real por uma vitrine bem montada. A ansiedade chega no travesseiro à noite por causa das contas, mas no dia seguinte a aparência precisa continuar impecável. Hoje nós vamos desmontar essa armadilha. Vamos entender o mecanismo por trás do teatro da riqueza, porque fomos treinados a buscar aplauso social em vez de patrimônio sólido, e como fazer o caminho de volta. Sair da plateia e começar a construir uma liberdade que não precisa ser provada para ninguém. Se em algum momento você já comprou algo não pelo que ele entrega, mas pelo que ele comunica, fica comigo até o final. Porque ele separa quem constrói riqueza real de quem vive sustentando um teatro caro demais para manter. Houve um tempo em que a palavra riqueza significava algo muito mais silencioso. Significava ter a liberdade de dizer não. Significava fechar a porta de casa sabendo que, se um imprevisto surgisse no dia seguinte, a sua vida não desmoronaria. Riqueza era sinônimo de margem, de espaço para respirar, de autonomia e de segurança real. Era um muro de proteção construído ao redor da sua família e da sua própria mente. Mas, silenciosamente, as redes sociais mudaram o significado de sucesso para milhões de pessoas. Nós deixamos de associar sucesso à construção e passamos a associá-lo à performance. Hoje, para muita gente, ser bem-sucedido já não significa estabilidade financeira. Significa estética, uma linguagem visual, um cenário cuidadosamente montado em pequenos recortes de tela, desenhado para convencer os outros de que a vida está dando certo. Basta olhar ao redor. O que mais vemos são pessoas exaustas, trabalhando sob níveis absurdos de estresse, não para acumular patrimônio, mas para financiar os símbolos dessa performance. É a troca de carro que não cabe no orçamento, mas precisa acontecer para sustentar uma posição invisível na roda de amigos, ou no ambiente de trabalho. É a viagem parcelada em 12 vezes, não pelo descanso que ela oferece, mas pela narrativa que constrói em público e pelas fotos que vai render. O problema central dessa mudança é implacável. Performance não gera patrimônio. Você pode passar a vida inteira encenando prosperidade, mas, no mundo real, onde a vida adulta de fato acontece, curtidas não pagam boletos. Engajamento não substitui reserva financeira. Ser percebido como alguém de sucesso não protege você de uma crise, de uma demissão ou de um baque inesperado. Quando a sua imagem passa a valer mais do que a sua estrutura, você entra em um jogo destrutivo. A partir daí, você começa a desviar o capital, a energia e o tempo que deveriam estar construindo a sua liberdade de amanhã apenas para sustentar uma versão de si mesmo que impressiona os outros hoje, mas não constrói nada real. É como erguer uma casa gastando todo o dinheiro na pintura da fachada, enquanto as vigas de sustentação já estão rachadas. Por fora, todos admiram a beleza. Por dentro, você vive com o medo silencioso de que o teto desabe a qualquer momento. E o mais assustador é que essa inversão de valores não aconteceu por acaso. Nós fomos treinados, pouco a pouco, para agir exatamente assim. O algoritmo não se importa com a sua conta bancária real. Ele não tem a menor capacidade de premiar o dinheiro que você guardou em silêncio, a disciplina de meses economizando ou a sua paciência em sustentar uma visão de longo prazo. O código que rege aquilo que você consome todos os dias foi desenhado com um único propósito: reter a sua atenção. E o que captura o olhar humano de forma imediata? O excesso.
o luxo visível, o consumo chamativo, os símbolos inquestionáveis de status. Quando você destrava a tela do celular, não vê a rotina monótona da construção de riqueza. Não vê os nãos ditos a convites caros, nem as planilhas de corte de gastos. Você vê apenas o troféu, consome o estilo de vida aspiracional embalado em vídeos curtos e fotos perfeitamente editadas. De tanto ser bombardeado por essa vitrine infinita, o seu cérebro passa por um treinamento invisível. Ele começa a buscar a recompensa rápida, passa a desejar o reconhecimento imediato no lugar da consistência silenciosa que muitas vezes leva anos para dar frutos e não gera aplauso nenhum no meio do caminho. É aí que o perigo se instala na vida prática. Aos poucos, sem perceber a transição, muita gente começa a adaptar o próprio comportamento. As decisões financeiras deixam de ser tomadas com base no que constrói segurança para o futuro e passam a ser guiadas por como posicionam você diante dos outros no presente. A marca que você veste, o restaurante que escolhe na sexta-feira, o modelo do seu celular, a viagem de férias, tudo isso deixa de ser utilidade ou prazer e vira ferramenta de posicionamento social. Você transforma a sua vida financeira em uma vitrine emocional. E nesse jogo covarde, a aparência começa a competir diretamente com a realidade pelos seus recursos. Cada real gasto para parecer próspero na internet ou na roda de amigos é um real roubado da sua verdadeira autonomia. É um pedaço da sua liberdade que você entrega em troca de alguns segundos de admiração de pessoas que não pagam os seus boletos e não conhecem as suas lutas. Enquanto a plataforma lucra com o seu tempo e com a sua necessidade de pertencimento, você financia a própria estagnação. Você paga literalmente para manter uma ilusão viva. Mas por que nós caímos tão facilmente nessa dinâmica? Por que pessoas adultas, trabalhadoras e inteligentes tomam decisões financeiras tão destrutivas apenas para parecerem maiores do que realmente são? A resposta não está no extrato do banco. Está na forma como tentamos esconder as nossas próprias fraturas. Por trás da necessidade constante de parecer bem-sucedido, existe uma carência silenciosa que pouca gente tem coragem de encarar. A verdade nua e crua é que a maioria das pessoas não quer apenas ser vista. Ela quer ser confirmada, desejada, admirada e muitas vezes invejada. Nós crescemos dentro de uma cultura que atrela valor humano àquilo que a pessoa consegue exibir. Se você não tem as marcas certas, o carro do ano ou as viagens cobiçadas, o sistema faz você se sentir invisível, e para o ego, a invisibilidade é quase insuportável. O problema é que, quando o seu valor pessoal passa a depender da reação dos outros, a sua relação com o dinheiro adoece. O consumo deixa de ser uma escolha racional e se transforma em compensação emocional. Nesse ponto, comprar, ostentar e exibir já não são decisões financeiras, são tentativas desesperadas de preencher inseguranças. É o sujeito que parcela uma garrafa cara no fim de semana não porque aprecia a bebida, mas porque precisa que a mesa ao lado perceba o seu poder de compra. É a pessoa que assume a parcela de um carro que compromete quase toda a renda só para não se sentir inferior ao chegar no ambiente de trabalho. Isso é o que podemos chamar de pobreza emocional disfarçada de status. Você usa o dinheiro que suou para ganhar, não para comprar a sua liberdade, mas para comprar a aprovação de pessoas que, muitas vezes, não fariam diferença nenhuma na sua vida real. Você se torna um refém voluntário da opinião alheia. E quanto mais depende dessa validação externa para se sentir alguém de valor, mais distante fica da tranquilidade, da autonomia e da riqueza verdadeira. Uma pessoa que precisa provar o tempo todo que está bem, no fundo vive em estado crônico de alerta. Ela não tem paz, porque a validação social é um balde furado. Não importa o quanto você jogue lá dentro, o vazio sempre volta e, quando o aplauso cessa e a tela do celular apaga, o que sobra é a fatura do cartão, a conta bancária estagnada e o desespero de não saber quem você é sem os seus símbolos de riqueza. O dinheiro, que deveria ser a sua maior ferramenta de libertação,
passa a ser a sua principal algema. Você trabalha apenas para sustentar um personagem. E esse personagem exige cada vez mais manutenção. Mas existe um contraste gritante entre quem joga o jogo da vitrine e quem joga o jogo da construção. E entender essa diferença na prática é o que separa quem vai passar a vida inteira pagando pedágio social de quem vai construir uma liberdade que ninguém pode tirar. Existe uma diferença brutal, quase dolorosa, de admitir, entre os sinais visuais de riqueza e os fundamentos da riqueza verdadeira. Para parecer rico, você é obrigado a gastar. O status visual exige manutenção constante, cara e muitas vezes insustentável. É o carro do ano na garagem, a roupa com a logo evidente, a viagem postada em tempo real, o restaurante onde a conta pesa como uma fração desproporcional do seu salário. Parecer rico é ruidoso, é uma performance que exige que o dinheiro saia do seu bolso e vá para o bolso de outra pessoa, apenas para que o mundo olhe para você e diga: ele chegou lá. Ser rico, por outro lado, exige quase o oposto. A riqueza real é silenciosa. Ela não grita. Ela não precisa de filtro. Ela é feita essencialmente de retenção de capital. É o dinheiro que você escolheu não gastar. É a disciplina invisível de manter o mesmo carro quitado enquanto investe a diferença. É o controle do impulso diante de uma vitrine ou da tela do celular. É a visão de longo prazo que suporta a imensa pressão de não impressionar ninguém hoje. É justamente no vão entre essas duas realidades que nasce uma das armadilhas mais perigosas da vida adulta. Muita gente inteligente e trabalhadora sacrifica o próprio futuro para sustentar uma imagem no presente. Troca a chance de construir um patrimônio sólido pelo aplauso temporário. Troca a paz da solidez pela ansiedade da aparência. E no fim, troca a própria liberdade por um teatro que se torna cada dia mais sufocante de manter. Você passa a trabalhar não para enriquecer de verdade, mas para pagar a conta altíssima de parecer rico. O salário entra e já está inteiro comprometido com as parcelas do seu próprio cenário. Você não possui mais as coisas. São as coisas que passam a possuir você, o seu tempo, o seu sono, a sua energia vital. E o detalhe mais trágico é que a plateia para a qual você encena esse teatro sequer se importa de verdade. As pessoas estão ocupadas demais tentando sustentar as próprias aparências. Elas olham para a sua por um instante, curtem a foto e voltam correndo para lidar com as próprias inseguranças. Romper com esse ciclo de exaustão não é uma questão de descobrir um novo truque matemático ou um investimento secreto. É, antes de tudo, uma questão de maturidade psicológica. É a decisão de parar de jogar um jogo que foi desenhado, desde o início, para que você perdesse. A saída desse ciclo de exaustão não começa com uma planilha financeira mais sofisticada, nem com uma nova técnica de investimentos. Ela começa com uma decisão psicológica profunda: romper com o jogo da vitrine. Superar essa armadilha exige que você pare de uma vez por todas de usar a própria vida como palco e passe a encará-la como um projeto. Isso significa colocar uma lupa sobre os seus hábitos e, principalmente, sobre as motivações silenciosas por trás deles. Toda vez que você abrir a carteira ou assumir uma nova parcela, a pergunta interna não deve ser apenas: eu posso pagar por isso? A pergunta mais honesta é: para quem eu estou comprando isso? Se a resposta envolver a necessidade de ser percebido, validado ou de provar para um grupo invisível que você não ficou para trás, então você está apenas financiando o próprio cativeiro. O verdadeiro amadurecimento financeiro começa no momento exato em que você entende que nem toda admiração vale a conta que cobra. Você percebe que o silêncio estratégico é infinitamente mais poderoso do que a exposição constante. Construir riqueza real, aquela que dá a você o poder de dizer não, garante margem de segurança e devolve o seu sono. Exige um tipo muito específico de coragem. É a coragem de suportar por um tempo a sensação de parecer comum. Exige aceitar com tranquilidade que pessoas que ganham menos que você talvez dirijam carros muito mais caros que o seu. Que conhecidos atolados em dívidas talvez postem férias muito mais luxuosas do que as suas. Quem entende essa dinâmica se liberta. Você desce do palco.
abandona a necessidade exaustiva de ter uma plateia. E quando a plateia deixa de importar, todo aquele dinheiro, todo aquele tempo e toda aquela energia mental que eram drenados para sustentar um personagem falso, voltam para as suas mãos, voltam para construir a sua própria realidade. Mas para que essa mudança seja definitiva, você precisa selar esse compromisso consigo mesmo. A verdadeira riqueza não grita, ela não precisa de filtro, de aprovação nem de testemunhas. A maior vitória que você pode conquistar na vida adulta não é ser reconhecido como alguém de sucesso por pessoas que mal conhecem a sua história. É deitar a cabeça no travesseiro sabendo que a sua paz é real, que a sua base é sólida e que o controle do seu amanhã está nas suas mãos. Quando você para de gastar a vida tentando parecer rico, finalmente libera os recursos, tempo, dinheiro e energia para de fato enriquecer. A sua liberdade começa no exato momento em que você aceita descer do palco. Se você chegou até o final deste vídeo, é porque essa mensagem encontrou espaço dentro da sua mente e porque alguma coisa em você já não aceita mais financiar o próprio cativeiro. Se esse vídeo reorganizou algo dentro de você, deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar chegando em pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreve para não perder o que vem por aí. E para eu saber quem teve a consciência de ficar até o final, comenta aqui embaixo. O teatro acabou. Quero ver quantas pessoas estão prontas para construir sem precisar de plateia. E se você tomou a decisão de construir algo sólido e quer dar o próximo passo, então precisa aprender a jogar esse jogo com estratégia e não com emoção. Para te ajudar nisso, assista a esse vídeo, A Arte de Enriquecer, as 7 estratégias de Sun Tzu para vencer o sistema e dominar o jogo do dinheiro. Lá nós vamos pegar essa lucidez que você acabou de alcançar e transformá-la em tática prática para blindar o seu futuro financeiro. Clica nele e a gente continua essa conversa lá.